Olá, vamos continuar estudando os regimes de previdência social, os regimes básicos de previdência social. No nosso bloco anterior, nossa parte 1 do nosso tema, eu estava justamente tentando argumentar com você sobre o que é o regime próprio, o que não é quem está no regime próprio e quem não está. Então é bem simples, é mesmo. Eu poderia simplesmente dizer assim, gente, servidor público ocupante de cargo público efetivo, regime próprio, o resto, regime geral. Poderia dizer isso, mas sempre surge aquela dúvida, e o resto? Mas o resto quem? E o fulano? E isso? E aquele outro, aquele outro? Então eu quero logo explorar. E tem um ainda que eu vou falar para você, calminha. Mas eu quero logo trabalhar um pouquinho o que eu anotei. Que no bloco anterior, na verdade, eu não fiz leitura nenhuma. Eu queria só conversar mesmo com você sobre esse tema para a gente poder esclarecer. Eu considero, até o assunto que a gente já trabalhou, esse é o mais importante. Tá? Porque esse é a essência do que é o direito previdenciário, tá bom? Depois a gente vai ter assuntos mais detalhados, mas esse aqui é o primeiro mais importante, tá? Então vamos aqui ver o que eu anotei para você. Olha só, regimes básicos de previdência social. A Previdência brasileira é composta de 2 regimes básicos, ok? 2 regimes básicos, certo? Esses 2 regimes básicos, só um instantinho, eles são o regime geral de previdência social, tá? E os regimes próprios de previdência social. Presta atenção que quando eu disse 2 regimes básicos, esses regimes básicos é o regime geral, tá? RGPS, certo? E os regimes próprios, tá? Regimes próprios de previdência social. Se você olhar, o regime próprio de previdência social eu coloquei no plural. Vou já te explicar por quê, tá? Por isso que, na verdade, se você percebeu no bloco anterior, você pode até rever a parte 1 desse assunto, você vai ver que eu falei numa hora assim, 2 categorias de regime básico. Então, deixa eu anotar aqui para você, olha. A Previdência brasileira é composta por 2 regimes básicos, 2 categorias de regime básico, tá? Vamos continuar. Enquanto os regimes próprios de previdência social abrangem os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, o regime geral ampara todos os cidadãos que exerçam atividade remunerada, além daqueles que, mesmo sem fazê-la, ingressam no regime de forma facultativa. Eu falei do segurado facultativo na aula anterior, não lembro que bloco do assunto anterior, desse assunto ainda não falei dele, mas eu vou falar, tá? Sendo assim, o regime geral de previdência social, administrado pelo INSS, atende a maioria da população brasileira. Ademais, em paralelo aos regimes básicos de previdência social, aos regimes de previdência complementar, oficial e privado. Ok. Então, vamos aqui desenvolver um pouquinho esse tema, tá? Então, olha só, tá? Abri um espaço aqui para a gente poder anotar. Olha só. Regime básico de previdência social, tá? Regimes básicos de previdência social. Deixa eu colocar por extenso. Regimes básicos de previdência social. Vou colocar só previdência. Para o indivíduo pertencer ao regime básico de previdência social, ele tem que exercer, regra geral, uma atividade remunerada, tá bom? Então, nós temos 2 categorias de regime básico de previdência social. O regime geral e o regime próprio. 2 categorias. Então, vou colocar aqui no quadro, tá? Regime geral de previdência social, que só existe um único no Brasil inteiro, um único, tá? Considere isso aqui um R, ficou feio, né? Deixa eu ajeitar. Considere um único no Brasil. Ok. E a gente identifica ele simplificando pelo INSS, ok? E a outra categoria é o regime próprio de previdência social. Só que regime próprio de previdência social existe um único para cada unidade federativa. Tá? Karina, existe uma única unidade federativa no Brasil? Pergunto a vocês, nós somos uma federação, nós somos um Estado unitário ou um Estado unitário ou um Estado federado? Nós somos uma federação
Ou melhor, Estado composto com várias unidades federativas, ou um Estado unitário com apenas uma unidade política? Não, né? Nós somos uma federação. Então, se nós somos uma federação, e eu digo que regime próprio existe um único em cada unidade federativa, significa dizer que na federação vai haver um regime próprio de previdência social para a União, um regime próprio de previdência social para o Estado de São Paulo, um regime próprio de previdência social para o Estado de Minas Gerais, um regime próprio de previdência social para o Estado do Rio de Janeiro, um regime próprio de previdência social para o Estado do Ceará, um regime próprio, entendeu? Para cada um dos 26 estados. Então, olha só, União, 26 estados, Distrito Federal e para cada um dos municípios brasileiros. Porque os municípios também são entes federativos. Entendeu a história? Então, vamos colocar no quadro. Regime próprio de previdência social. Um único para cada ente federativo. Ok? Então, são vários regimes próprios de previdência social. Porque se é único para cada ente federativo, são vários. Por isso que está aqui, olha. Vou reler. A Previdência Social é composta de dois regimes básicos, duas categorias de regimes básicos. O Regime Geral de Previdência Social, RGPS, e os regimes próprios de Previdência Social, no plural, RPPS. Enquanto os RPPS abrangem os servidores ocupantes de cargos efetivos, cargos públicos efetivos, o RGPS ampara todos os cidadãos que exercem atividade remunerada, além daqueles que, mesmo sem fazê-lo, ingressam no regime de forma facultativa. Calma que a gente vai desenvolver ele, tá? Sendo assim, o RGPS administrado pelo INSS atende a maioria da população. Ok. Ademais, tem paralelo, existem os regimes complementares, de previdência complementar. A gente vai ver isso no momento, tá? Então, olha só. Regime básico de previdência, tá? São duas categorias. A primeira categoria, certo? A primeira categoria a gente tem o regime geral, ok? E a segunda categoria, os regimes próprios, certo? Só que a gente ainda pode melhorar um pouco mais essa argumentação. Vamos lá. Aí eu penso o seguinte, quem pertence ao regime próprio de previdência social? Quem pertence ao regime próprio de previdência social? Servidor ocupante de cargo efetivo. Ah, Karina, tu vai explicar tudo que tu explicaste no bloco anterior? Não, peraí, que eu vou acrescentar aqui um plus importantíssimo. Efetivo, tá? Quem pertence, então, ao regime próprio de previdência social da União. Quem pertence? Os servidores ocupantes de cargos públicos efetivos da União. Olha aqui na tela, servidor ocupante de cargo público efetivo. Se é o RPPS da União, é o servidor concursado da União. Se é o RPPS do Estado de São Paulo, é o servidor concursado do Estado de São Paulo. Se é o RPPS do Estado do Espírito Santo, é o servidor concursado do Estado do Espírito Santo. Entendeu? Tá? Karine, se for do município de São Paulo, o servidor concursado ocupante do cargo de provimento efetivo em São Paulo, município. Tá bom? Vamos para a tela. Olha só. RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Ok? Quem vai pertencer? Eu falei para você do servidor temporário não vou conseguir. Calibragem hoje eu não peguei a calibragem da canetinha hoje. Temporário. Tem que escrever tudo junto, senão perde. Tá? Servidor temporário. Quem pertence ao regime geral? Ah, que não basta colocar todos os outros? Espera aí. Servidor comissionado. Isso tudo eu falei no bloco anterior.
tá? Servidor, que eu chamo de servidor, tá? Eletivo, ocupante de cargo público eletivo, tá? Coloquei o empregado público, que não é servidor público, é empregado público. Olha só. Olha o que eu vou colocar aqui, olha. Quem é esse cara aqui? Vou até melhorar essa setinha e dar mais espaço. Quem é esse cara aqui? Que eu vou anotar para você. Ele vai ser o servidor efetivo, vou chamar de efetivo, tá? Para facilitar, mas é servidor ocupante de cargo público efetivo sem RPPS. Que é isso, Karina? Olha só como eu tinha um plus aqui no final desse nosso bloco para trabalhar com você. Quem é esse? Olha, você vai fazer um concurso público para o INSS? Vai? Então, você vai pertencer ao regime próprio de previdência social da União. A União já tem o seu regime próprio. Fica tranquilo, fica tranquila. Quando você ingressar, você já vai pertencer ao regime próprio, tá? Ah, Karina, eu estou assistindo essa aula porque eu quero fazer um concurso para um estado aí, eu quero fazer um concurso para trabalhar no estado, num cargo, sei lá, eu quero trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quero fazer esse concurso. Então, eu estou assistindo esse vídeo, mas eu não quero fazer INSS, não. Beleza. Quando você entrar para o Serviço Público do Estado de São Paulo, você vai pertencer, concursado, ocupante de cargo público efetivo, você vai pertencer ao regime próprio de Previdência Social do Estado de São Paulo. Se você fizer um concurso público para o município de Belém, no Estado do Pará, o município de Belém, capital do Estado do Pará, tem um regime próprio de Previdência Social. Só que, se você faz concurso público para um cargo público efetivo, numa cidadezinha do interior, sem menosprezar, por isso que eu não vou nem citar nomes, para vocês não acharem que eu estou de forma pejorativa, tá? Até porque eu teria que estar até atualizado se a cidadezinha do interior não fez seu RPPS ontem, não aprovou ontem na Câmara de Vereadores, eu teria que acompanhar isso. Tá bom, não vou nem citar nomes. Mas você faz concurso público para nutricionista, tá? E, inclusive, eu estou falando nutricionista porque eu tenho uma amiga que é nutricionista, formada, fez concurso público para nutricionista, numa cidade, no município do interior, é servidora pública municipal, trabalha na Secretaria de Saúde como nutricionista, mas esse município não tem regime próprio de Previdência Social. E são muitos os municípios que não têm regime próprio de Previdência Social. Por isso que eu não vou nem listar nomes aqui. Eu sei que, por exemplo, as capitais, praticamente todas, eu tenho certeza que tem, porque eu já li, já estudei, já pesquisei. Não vou dizer todas, que eu realmente não fiz o levantamento de todas, mas para essa aula não interessa. Quero só que você entenda o seguinte: tem município que não tem seu regime próprio de previdência. Tem prefeitura, tem Câmara de Vereadores, tem concurso, tem servidor, mas os servidores são ocupantes de cargo público efetivo, mas não tem um regime próprio de Previdência Social. E aí, eles vão trabalhar, vão exercer atividade remunerada e não vão se aposentar? Vão ficar desamparados? Não, não vão ficar desamparados. Então, enquanto aquele município, enquanto aquele ente federativo não tem o seu regime próprio de Previdência Social, o servidor público ocupante de cargo público efetivo vai pertencer ao regime geral de Previdência Social. Entendeu? Isso dá uma bela questão de prova. Todos, sem exceção, todos os servidores públicos ocupantes de cargo público efetivo pertencem a algum regime próprio de Previdência Social? Não. Olha só, você marcaria, se eu simplesmente explicasse para você assim: regime próprio, servidor ocupante de cargo público efetivo, regime geral, todos os outros, você provavelmente, não estou aqui subestimando você, mas provavelmente você não iria ter segurança em responder um tema desse, ok? Então, olha só que eu marquei para você o último: servidor ocupante sem RPPS próprio, naquele ente federativo, ok? Sem RPPS próprio, vai ser o quê? Vai pertencer ao regime RPPS. Não tem
RPPS vai pertencer ao regime geral de previdência social, tá bom? Então eu tô pontuando cada tema com você. E esse aqui é um tema de prova. E eu vou te dizer uma coisa, caindo uma questão dessa, isso já caiu em prova, tá? Caindo uma questão dessa, um percentual grande de candidato erra. Mas você não vai errar, tá bom? Vou fechar esse bloco, a gente tem mais coisa no próximo bloco. Clica logo aí.